Eles foram e ainda são o braço forte do país. São responsáveis por uma importante parcela de nossa cultura. Vieram obrigados da África, onde eram reis, rainhas, príncipes, princesas, artistas, camponeses. E o mais importante, eram livres. Atravessaram o Atlântico forçados. Foram presos, violentados, escravizados. Ao longo de todo esse tempo, eles lutaram pela liberdade e ainda continuam brigando. Agora, pela igualdade de oportunidades e contra um preconceito que ainda insiste em resistir em nossa sociedade. Esse é o Cais do Valongo, que recebeu milhares de escravos vindos da África durante o século XIX. Essa e outras histórias você vai conhecer no Caminhos da reportagem de hoje, que vai falar sobre a herança negra deixada no Rio de Janeiro. A escolha do Rio de Janeiro como sede da Copa do Mundo de Futebol daqui a 2 anos e principalmente dos Jogos Olímpicos de 2016 permitiu, quase por acaso, que parte escondida de uma história se revelasse. Durante as obras de modernização da zona portuária carioca, foram encontrados sítios arqueológicos. Na verdade, pesquisadores sempre souberam que sob a zona portuária havia muita história, escondida por sucessivos aterros. A existência desses tesouros históricos já era conhecida, mas poder revelar e estudar esses sítios em profundidade tem se tornado uma experiência reveladora para os estudiosos e, em breve, também para a população. O que está vindo à tona é tão especial que vai ser criado um circuito histórico e arqueológico nesta área, junto ao Porto do Rio, para celebrar a herança africana, contando um pouco melhor a história dessas populações que vieram para o continente americano à força. Quando chegarem os grandes eventos que estão por vir, que é uma grande vitória da cidade do Rio de Janeiro, nós estaremos, essa é a nossa intenção da comunidade negra, de estarmos com o pé firme. Olha, aqui é a nossa contribuição. As pessoas, os turistas vão poder passar pelo circuito e saber o que aconteceu nesse lugar. Mostrar que através da ancestralidade, solidariedade e cidadania, essas pessoas conseguiram se organizar. Chegavam todas no navio sem cadastro, sem nada. Você veio de onde? Não tinha nada disso. Eles eram colocados aqui no Cais do Valongo, iam ali para engorda, outros já iam para o mercado direto, eram vendidos. Um dos pontos fortes desse circuito é o Cais do Valongo. Construído no início do século XIX, foi a principal porta de entrada dos negros no Brasil. Entre 1779 e 1831, durante pouco mais de 50 anos, desembarcou no Rio 1 milhão de africanos. É o recorde do tráfico legal. Nenhuma cidade das Américas recebeu tanto africano quanto o Rio. Mas não ficavam no Rio. Saíam do Rio para abastecer as fazendas do Sudeste brasileiro, do Centro-Oeste, do Sul. 80% eram meninos, entre 10 a 15 ou no máximo 20 anos. O professor Carlos Líbano, da Universidade Federal da Bahia, está fazendo pós-doutorado sobre a história do Valongo. Ele explica que havia interesses da coroa portuguesa em construir aqui um cais para receber os escravos. O Cais do Valongo foi uma obra que o governo custeou para que o tráfico de escravos no Rio de Janeiro fosse facilitado, uma estrutura para melhorar o que já era um sistema de 30 anos anteriores. A partir do cais se criou o que se pode chamar de Complexo do Valongo. A estrutura abrangia a Rua do Valongo, diante do cais, onde os negros eram comercializados. O cemitério dos Pretos Novos, onde os que não resistiam à viagem transatlântica eram enterrados. E o lazareto, onde os negros doentes se recuperavam para serem postos à venda. À exceção do lazareto, que ainda não foi reencontrado, todo o resto faz parte do circuito histórico e arqueológico da herança africana. Eles eram vendidos na Rua Direita, que é onde é hoje a Rua 1º de Março. Ali moravam os grandes mercadores. Eles vendiam os africanos nas suas casas. Ficavam um dia inteiro na rua e quando eram de noite eram recolhidos. Tem vários documentos que mencionam isso. Como começa nesse período, 1758, uma epidemia muito grande de doenças que achavam
que eram africanas, o lavradio consegue trazer para cá o comércio de africanos. Quer dizer, é proibido desembarcar africanos em outras partes da cidade do Rio que não nessa área aqui. Então essa região é uma região restrita, delimitada, cercada, e daqui o africano vai para onde? Vai para a fazenda, vai para o engenho de açúcar, vai para outros lugares fora da cidade. Então, um local cercado, fechado, separado, onde a população que não precisa de africanos, ou a população, maioria, não tenha contato com eles. Mas em 1843, com a escravidão já em declínio, foi construído sobre o Valongo o Cais da Imperatriz. Esse ficou porque foi construído como cais para receber a esposa de Dom Pedro II. Seria a mãe da princesa Isabel, né, que assinou a Lei Áurea. E não é por coincidência que um cais está por cima do outro. A ideia também era de apagar essa memória do tráfico, porque já era o quê? Já era um comércio condenado. Em 43, o tráfico de africanos ele é já proibido por lei. Você tem um processo de apagamento da escravidão e, ao mesmo tempo, apagamento da presença do negro na cidade do Rio. Isso é uma coisa latente no século XIX e no século XX. Além do Cais do Valongo, foram encontrados na mesma região vestígios de trapiches ainda mais antigos, do século XVII. E já nesta época, o local era habitado por negros africanos. Essa igreja foi feita por um indivíduo que era filho de um cristão novo na época, Manuel da Mota, com uma africana, Maria do Gentil da Guiné, nação Cabo Verde. Francisco da Mota, ele estudou em Coimbra, fez direito canônico em Coimbra. E quando veio ao Brasil, voltou ao Brasil após a morte do pai, ele recebeu um trapiche nessa região, que era o maior do Rio na época, chamado Trapiche da Prainha. Com essa riqueza desse trapiche, que era muito rendoso, ele mandou fazer essa igreja aqui. E doou essa igreja à Ordem Terceira da Penitência. Essa capela marca a presença da população negra nessa região. Como é que a população escrava ou liberta ou descendente de africanos, que é o caso do Padre Manuel da Mota, teve um peso na formação dessa região aqui. Os trapiches eram antigos armazéns junto ao cais, onde paravam pequenas embarcações e descarregavam as mercadorias para a cidade, quando ainda não existia um porto. O mar tomava conta de uma boa parte de onde hoje há ruas e avenidas construídas sobre aterros. Até 1910, essa região era muito importante, porque essa região basicamente era a ligação do Brasil com o comércio exterior. Era uma região que não só era uma região de comércio, mas também de moradia. Porque muita gente vivia do cais, vivia do porto. Todo mundo aqui tinha um barquinho, todo mundo aqui tinha uma falua, todo mundo tinha uma catraia. Por quê? Porque os navios não paravam no porto, não tinha cais. Paravam ao largo, ancoravam. E vinham navios menores buscar a carga desses navios. Essa era uma área que, vamos dizer assim, ela dava emprego, dava trabalho para as pessoas. E como a circulação era muito grande, muitas mulheres vendiam aqui, vendiam comida. Então, as mulheres negras, africanas ou crioulas, eram quitandeiras. E os homens eram ou marítimos ou tinham seus barcos, o seu negócio. Aqui também foram encontrados 6 canhões ingleses de ferro com munição, numa região onde era desconhecida até então a existência de qualquer bateria de defesa para proteger a cidade de invasores que chegassem à Baía de Guanabara. Nesta época, a população negra no Rio de Janeiro não ultrapassava os 5.000. Pouco mais de 100 anos depois, na chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, a estimativa é de que essa população chegava a 40.000. A explicação para esse crescimento é a descoberta do ouro, que muda a cara e a importância da cidade do Rio na relação entre a colônia e a metrópole. A primeira cidade a receber africano foi Recife. Depois, no século XVII, Salvador. No 18 é que é o Rio de Janeiro. Entendeu? Em 19, inclusive, a escravidão sai do Rio e vai para o interior, as regiões do café, no Vale do Paraíba. Né? Então a escravidão ela vai o quê? Ela vai se espalhando pelo país.
O Rio foi uma das grandes capitais escravistas, mas não foi a primeira, não foi a mais antiga. Pelo contrário, é tardio. O africano no Rio só chega após a descoberta do ouro, que é o ouro das minas que transforma o Rio numa cidade, digamos assim, importante a nível nacional. Até aquele momento, a capital do país, em todos os níveis, era Salvador. Paciência e muita atenção. Há 1 ano e meio, arqueólogos do Museu Nacional, instalados em contêineres na zona portuária, revolvem e peneiram toneladas de terra e lama em busca de tudo aquilo que ajude a contar o passado. Às vezes são peças mínimas, fragmentos que precisam ser remontados como num quebra-cabeças. Mas também são encontrados objetos quase intactos. A lista é grande. Porcelanas, garrafas, ferramentas, tudo é identificado. A maioria, produtos europeus ou mesmo já produzidos no Brasil. Mas também foram separados achados que vieram da África. Nós temos aqui uma amostra do que foi encontrado e esses objetos estão indiscutivelmente associados aos africanos escravizados. Nós temos essa pequena amostra, uma amostra que, na verdade, é a herança que esses indivíduos que não puderam contar sua própria história, que não puderam escrever sua própria história, mas deixaram para trás esses objetos esquecidos, perdidos, abandonados ou escondidos, né? Essas várias possibilidades. Esses objetos constituem a herança que eles puderam deixar para a posteridade e para os seus descendentes. Tudo aqui foi encontrado nas redondezas do que um dia foram o Cais do Valongo e o da Imperatriz. O que nos chamou a atenção foi a enorme quantidade de materiais destinados à proteção do corpo. São, em grande parte, amuletos para proteção contra o mal, o que fala de uma forma bastante eloquente sobre as formas brutais de violência que esses corpos sofreram. Eram corpos tão violentados, tão brutalizados, que eles se cobriam com uma segunda pele de amuletos para se protegerem desesperadamente contra os males que lhes eram infligidos.